Perfeito, então, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a nossa empresa é a Flui Arquitetura e Design. Tá? Explicando bem rapidamente como é que funciona a empresa, hoje em dia a gente tem três setores, né? Que é a arquitetura, que é o design, onde a gente faz essa vertente da roda criativa que a gente vai explicar mais adiante, e a parte da agência Flui também. Mas isso aí, no caso, o que a gente vai focar hoje mesmo é a parte do design. E um pouquinho da arquitetura também, para vocês verem que tem muita conexão, né, entre os dois. Aqui um breve resumo do que a gente vai falar na apresentação. A gente vai falar um pouco sobre nós, que a gente já está falando, sobre a Flui e mostrar alguns projetos do nosso portfólio, tanto de arquitetura, parte de interiores, quanto da parte de design também. E por fim, alguns extras dos bastidores lá do escritório. Se apresentando um pouco, José. Meu nome é José Miguel Apolaia, eu sou peruano, estou há mais ou menos 15 anos aqui na cidade de Santa Maria, né, no Brasil, no caso. Sou formado em arquitetura, sou arquiteto, né, arquiteto urbanista, tenho pós em arquitetura sustentável na faculdade na PUC, no Paraná, em Curitiba. Mas, obviamente, muito apaixonado pela área do design. Então, foi assim que surgiu, no caso, a empresa. Pessoal, até eu vou falar assim, até por eu sou, por causa da minha língua, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, né, podem parar, me perguntar. Tá? Porque às vezes eu falo muito rápido também, então aí às vezes nem percebe. E se eu estiver falando muito baixo também, pode me dar um toque. E eu sou o Fabrício Auler, eu sou designer, eu sou formado aqui em design industrial, me formei em 2021 na FSM. Meu foco na Flui é mais a parte do design de produto, design gráfico e modelagem 3D. Eu entrei como estagiário em 2020, fazendo o estágio obrigatório na Flui, e quando encerrei e defendi o estágio, o José Miguel me convidou para continuar trabalhando lá e estou lá até hoje. Entrei trabalhando mais como... A minha ideia de entrar na Flui era trabalhar mais como designer de interiores, mas quando eu entrei lá eu vi que interiores não era tanto a minha área. Começou a surgir uma demanda bastante por design gráfico, criação de identidade visual, mas essa área bem de identidade visual mesmo. E eu acabei trabalhando mais com essa parte. E acabei abandonando um pouco o design de ambientes, a gente deixou mais para o pessoal da arquitetura, o design de ambientes, interiores. E até agora foco mais no design gráfico, mas esse ano a gente surgiu com a ideia de criar os nossos próprios móveis, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, na parte da arquitetura, né, a gente acaba desenvolvendo muitos projetos de arquitetura de interiores. Né. Com isso, digamos que o processo é basicamente o mesmo. Né. Quando você começa, fecha com o cliente, depois tem a parte do briefing. Né. Então, por que eu estou fazendo essa ligação entre os dois? Quando tu faz um briefing, digamos que a essência da Flui é também extrair a essência do cliente. Né? Digamos que um projeto tem que ser personalizado, isso é praxe, tem que ser personalizado, porque é para uma pessoa específica, né? Mas o que a gente acredita e faz na hora de desenvolver os projetos é extrair a essência da pessoa, para com isso materializar com personalidade e autenticidade em todos os projetos. Conexão. Isso, tentar, né, gerar essa conexão, por isso que a gente sempre fala essa cocriação entre a arquitetura e o design. Então, o que vocês vão ver aqui é nada mais do que a materialização disso, né, porque muito se confunde hoje com o que está na moda, né, com o que está em tendência. Então, o que o escritório, o que a Flui faz hoje é tentar não só ser atemporal, mas sim focar mais na parte da essência do cliente mesmo, né? Para poder materializar isso, tanto na identidade visual, nas marcas, né, no mobiliário, em tudo que a gente faz. Então aqui só mostrando um pouco por exemplo, esses clientes falam muito de, o projeto se chama AP Essence, né, que tem a ver com a essência.
tá? Com a essência e também com ser sensitivo. Eles são assim, né? Os clientes são assim. Então a gente traduziu isso em materialidade, né? Na disposição dos mobiliários, na paleta de cores. Então tudo tem a ver com como eles querem se sentir. Então a gente acaba tentando criar também uma experiência. Na maioria não, em tudo que a gente faz na Fluid, a gente acaba a gente acaba materializando a essência dos clientes com criatividade para trazer uma experiência. É basicamente isso. Então, aqui são imagens dos projetos, né? Como a gente utiliza também a parte da estrutura, por exemplo, a realidade mergulhada, que é uma coisa que é mais técnica, talvez vocês não vão entender agora no momento, mas a gente tenta utilizar todos os elementos, mas para poder valorizar o conceito do projeto. Né? Acredito que vocês, como designers, entendem muito sobre conceito, né? Sobre tudo que, digamos, o antes de materializar alguma coisa, né? Seja um produto, seja uma marca, seja uma embalagem, o que for. Então, isso aí também a gente acaba aplicando em todos os projetos. A nossa ideia é também futuramente, conforme a gente for desenvolvendo alguns móveis, utilizar os móveis nos projetos de ambiente. Esses fazem parte todos. Isso, essa é parte do mesmo ambiente. É um outro ambiente também. Então vocês veem que tem a materialidade, está bem inserida, acaba mostrando muita personalidade, a paleta de cores. Então essa criação, né, multidisciplinar entre a arquitetura e o design, a gente acaba tentando sempre que estejam bem conectadas, né, e entrelaçadas para a gente gerar um produto bem específico, né, e cheio de personalidade. Aqui também é outro projeto que se chama Apartamento Nuance, que esse aqui foi um apartamento que a gente criou para Nova York, um cliente de Nova York. Então, a mesma coisa, né? A gente quis colocar esse projeto aqui por quê? Porque para vocês também verem que no mercado de trabalho, independente, vocês onde estiverem, né, vocês podem realizar projetos para o mundo inteiro. Né? Então, foi o que aconteceu aqui. Eles nos procuraram pela criatividade, digamos, né, que a maioria dos nossos clientes nos procuram por isso. Porque acredita que a gente vai além de simplesmente um projeto que vai transmitir, que vai, na verdade, se materializar da maneira que eles querem, porém a gente sempre acaba indo além um pouco, né, para tentar realmente trazer a personalidade, a identidade deles. Tá? Então, em todos os detalhes, né? Todos os detalhes, iluminação, mobiliário, cores, disposição, tudo, né? Até nas texturas. Porque é aí que a gente fala, a gente acaba tentando criar uma experiência, e essas experiências às vezes vêm da parte das cores, né, e também da parte sensorial. Bom, aqui é outro projeto que vocês podem ver as cores, materialidade. Esse aqui foi para um casal, tá? Duas gurias, duas meninas, tinham acabado de se casar. Daí elas compraram um apartamento. Então elas queriam realmente que estivesse bem, tipo, tudo que eles imaginaram no apartamento. Isso aí também é uma coisa um pouco que a gente vai falar mais pra frente sobre o briefing. Como o briefing tem que ser muito bem feito para você poder realmente ser muito assertivo no projeto final. Né? Então é basicamente isso na parte da arquitetura. E nesse ano a gente veio com a ideia de criar uma nova Flui dentro da Flui, porque os clientes viam a Flui, principalmente o Instagram da Flui, e tinham muita dificuldade de saber o que a gente fazia. Se era uma empresa de arquitetura, se era uma empresa só de interiores, e até a gente nunca divulgou muito bem isso, porque a gente está sempre focando em fazer projeto, mas quando é para fazer um projeto para a gente tem um pouco de dificuldade. Como dizem, né? Caça de ferreiro é espeto de pau, né? Caça de vocês aqui. Então a gente acabou era muita demanda, a gente foi indo,
mas realmente a gente tem que parar porque isso também faz parte de uma empresa, né? Se comunicar bem, então também transmitir o que a gente faz, porque indicações tem, né? Graças a Deus, olha, é muito bom isso, né? Desde 7 anos que a gente está no mercado, sempre teve indicação, a gente nunca fez nenhum marketing de algo, porque chega uma época que a gente tem que organizar tudo para realmente dar o próximo passo, tudo, né? Então a gente agora fez esse braço da Flui, no caso aqui, para mostrar de fato tudo que é relacionado ao design. A ideia é que a gente criou uma página no Instagram esse ano para começar a postar todos os projetos que a gente já desenvolveu, que a gente vai desenvolver nessa página, e também para os clientes olharem, quando procurarem a Flui, saberem diferenciar, né? Quem faz isso, quem faz aquilo. Então a gente tentou manter meio que a mesma identidade visual, unir o símbolo ali junto com a tipografia, enfim, para criar a rota criativa. E agora a gente vai falar um pouco sobre o portfólio, que eu acho que é a parte que mais interessa a vocês, da parte de design, que o foco da Flui na parte do design gráfico é a criação de identidade visual, e no design de produto, que surgiu esse ano, é criar mobiliário, móveis autorais pela própria Flui. Então a gente trouxe alguns projetos que a gente vai contar um pouco para vocês, focando no processo do desenvolvimento, na rota criativa em si. E por fim a gente vai falar do nosso primeiro, mais recente móvel, que é o Puff. Talvez, não sei se alguém aqui estava na aula de princípios que eu ouvi falar esses dias, talvez já tenha visto o que eu vou falar aqui. Então, tem 2 projetos que eu já mostrei, mas enfim, a gente trouxe uma abordagem um pouco diferente, focando mais no processo mesmo agora. Então, o primeiro projeto que a gente vai falar, que teve tanto a participação da Flui Arquitetura quanto a Flui Design, a rota criativa, que é o Armazém Osmar Pereira. Bom, então, assim, como é que começou tudo? Eu vou falar um pouco mais de realmente o que acontece no mundo real, digamos, né, quando a gente sai da faculdade. Então, por exemplo, aqui foi a pessoa nos procurou e disse: a gente precisa que vocês só caricaturizem, é assim que se fala, né? Caricaturizem o rosto do vô de umas proprietárias. Só isso. O resto a gente já tem, para eles falarem, né? Só um desenho. Só um rabisco. Só faça aí para nós, que quando a gente procura um aplicativo lá, faz um IA e tá pronto. Aí a gente tem que ter esse tato para tu explicar para o cliente, dizer: olha, o que significa uma identidade visual? O que isso representa para uma empresa? Então, aí a gente foi conversando, ok, a gente mostrou até portfólio, até depois você pode entrar também, né, ver o portfólio da gente, tem muitas outras marcas, a gente trouxe só algumas aqui. Então, eles vieram nos procurar dessa maneira, daí a gente convenceu eles, explicando o que significa uma identidade visual, e a partir disso a gente fez um briefing. Então, o Armazém Osmar Pereira é um negócio familiar, tá? Osmar Pereira é o vô falecido de uma das proprietárias, tá? E, em resumo, é uma homenagem a ele, porque ele teve um armazém aqui em Santa Maria. Foi o primeiro armazém de Santa Maria, que era lá perto da Coca-Cola. Então ele vendia alguns produtos lá, então foi uma coisa bem de família, digamos assim, né? E em homenagem a ele, até por engraçado que pareça, olha só, eles me chamaram porque eu conheço muito do mundo imobiliário também, tá? Então eles me chamaram para eu ir no local e ver se valia a pena comprar ou não esse local. Aí eu fui, entrei, olhei e disse: cara, tem potencial. Aí também veio a minha cabeça de arquiteto, que eu digo: dá para transformar isso aqui numa coisa muito legal, no centro da cidade. Ok, isso tem potencial. Só que a primeira ideia era deles alugarem isso aí para alguém fazer alguma coisa. E aí depois foi surgindo e disse: cara, tem muito potencial, um local muito específico, a localização é muito boa. Vejam se não serve para alguma coisa. Aí a gente foi direcionando e eles decidiram colocar esse armazém. Então, bom, agora voltando para a parte da marca, aí eu perguntei para eles: o que vocês têm, não sei o que, eles disseram: não, o nome a gente já tem, ia ser Empório, né? Ia ser Empório, mas ia ter outras ideias, né? Então a gente direcionou e acabou sendo o Armazém Osmar Pereira. Então aqui só um resumo, porque é uma fiambreria, né?
E a ideia principal realmente é ser enfermaria e não cafeteria. E até floricultura ali dentro. Né? Mas aí no final... Por enquanto ainda não. Então, para vocês verem que o negócio também vai se direcionando conforme o público, conforme o mercado. Então, mas graças a Deus é um sucesso hoje na cidade. A gente gosta de começar sempre o projeto montando um painel imagético, assim, com referências, às vezes não, com as referências do cliente, que nesse caso eram as fotos do Osmar Pereira, que ele queria que a gente caricaturizasse. Eu nunca tinha trabalhado com ilustração, não sou ilustrador, mas como eu tinha conhecimento na parte de identidade visual, a gente se aprofundou bastante nessa questão de... Eles queriam que ficasse com uma cara franqueável, assim. Isso. Que facilitasse caso eles quisessem expandir o negócio para outras cidades. Então, mergulhando a fundo nisso, a gente entendeu melhor, treinou mais desenho, enfim, e a gente trouxe uma escrita mais manuscrita, né? Um lettering para a identidade visual, porque eles queriam algo que fosse bem expressivo, não queriam uma fonte pronta, digamos assim, e que transmitisse como se fosse uma assinatura pessoal do Osmar Pereira, né? Esses são alguns dos esboços iniciais. Depois vetorizar, refinando e por fim a adição da caricatura ali. Pelo menos eles queriam que o rosto dele fosse utilizado sozinho ou junto da escrita, né? Então a gente teve também esse desafio de fazer algo expansivo, digamos assim. Aqui é a versão que ele tinha o bigode um pouco maior, inicial. Eles pediram uma alteração depois para diminuir um pouco o bigode acabou ficando um pouquinho menor, igual vocês veem. Dá para ver que aqui ele está com o bigodão aqui, um pouquinho menor. E a identidade também teria essas várias identidades que teriam uma estética mais retrô, né? Que eles queriam uma coisa mais que lembrasse a época do Osmar Pereira, uma coisa mais vintage, assim. Até pelo mesmo que o armazém é uma coisa antiga. Então, querendo ou não, isso aí também, quando vocês trabalharem com identidade visual, acredito que hoje tudo leva para uma experiência. Tipo, por que hoje o vintage está de moda, por que hoje o antigo, mas não é por isso mesmo que está de moda, e sim por isso gera uma nostalgia, e é essa nostalgia que vende. Então, eles têm um público bem variado, né? Todas as idades lá. Inclusive a linguagem que eles gostam de utilizar, ali já bateu o ponto, é uma gíria antiga. Né? Uma gíria antiga, que muita gente fala, já bateu o ponto. E a gente acaba criando essa atmosfera, né, de tu querer pertencer àquela marca. E isso acontece com muitas marcas. Agora teve aquele case da Jaguar, que agora mudou totalmente. Então tem tudo, né? Bom, vocês sabem mais do que a gente aí, eles estão estudando, né, todos esses cases que acontecem no mundo. Então aqui também um pouco da arquitetura. A Flor, na parte da arquitetura, fez a parte do pátio e a ampliação de hoje. A parte da frente ali teve a participação de outro escritório, que é a tia de uma das proprietárias. Né? Então a gente teve participação, né, em equipes diferentes. A gente fez toda a parte da área externa, então a gente acabou criando espaços assim que remetessem mesmo a como era a vida do próprio Osmar Pereira. Né, como eles são, o que a família tem hoje, como eles vivem. Então, isso a gente traz tanto, assim, agora eu vou explicar no global do que a Flui hoje oferece. Da parte da reforma, aqui vocês não vão ver, mas se vocês entrarem no Instagram do armazém, ali tem um antes e um depois. Então, vocês vão ver aí a transformação que acontece. Então a gente vai desde o local, a transformação, o que a gente quer comunicar nessa transformação, como fica o projeto, como isso se conecta com a marca e como isso depois é comunicado nas redes sociais. Porque hoje a gente também faz a administração das redes sociais deles. Então tudo gira em torno de um só eixo, digamos assim, um mundo. A gente cria uma atmosfera, que é a atmosfera do Mapereira. Eles quiseram manter bastante do que já tinha lá, né? Algumas coisas mais diferentes também, tipo botar um orelhão ali, manter o tijolo
aparelho com concreto à vista. Outra coisa também, eles gastaram muito pouco nessa obra. Então, isso também até vocês, como depois que se formaram, trabalhando no mercado, aí vocês vão trabalhar, acredito eu, também em conjunto, talvez, se for para essa área, né? Em conjunto com arquitetos. Então, ter essa comunicação e ter essa conexão, essa sinergia entre os dois mundos, digamos assim, é o que dá, talvez, esses resultados de sucesso, né? Depois. Aqui um pouco dos elementos gráficos que a gente utiliza nas redes sociais, eles, na divulgação, trazem bem essa estética mais antiga, né? Esses bilhetes mais antigos também. Quando eles fazem brunch, eles gostam de fazer os ingressos físicos para vender bem nesse estilo. E é legal que eles sempre recorrem a gente quando eles fazem alguma peça gráfica nova. Dos lançamentos mais recentes deles, uma das donas lá, ela é confeiteira. Confeiteira, ela cria, enfim, confeitos. Cupcake, ela pediu pra gente fazer uma embalagem pros cupcakes deles. E aí eles contrataram a gente de novo e a gente desenvolveu, seguindo a mesma linguagem, a embalagenzinha de cupcake, que eles utilizam tanto para cupcake quanto para alfajor e outros produtinhos que cabem ali naquela caixa. No fim, a versão final é essa laranja aqui. O conceito inicial era ser assim, papel pardo, para passar uma ideia mais rústica, assim. Acho que combinava mais, mas eles gostaram mais disso aqui e no fim ficou essa a versão final. Até dando uma spoiler, agora a gente provavelmente vai fazer a embalagem dos picolés. Eles vão agora criar uns picolés do Bom, agora do mercado videira. Ele começou, esses clientes nos procuraram, de novo, também pela identidade visual e depois para fazer também a reforma do local. Então, hoje em dia a gente acaba pegando muitos clientes que eles querem fazer tudo, né? Fazer o rebranding da marca e também já fazer a reforma ou o projeto do espaço, né? Isso acaba se conectando muito e gera um resultado muito bom. Aqui era um mercado videira, mas ele viu que o que estava dando mais lucro para ele era a padaria. Então ele queria inverter isso aí ou unir os dois. A família deles tem uma tradição na panificação, então eles são bem conhecidos pelos pães que eles fazem na padaria do mercado deles. E aqui foi um redesenho de identidade visual, eles já tinham uma identidade visual, só que eles queriam trazer algo, era um mercado antes, mas agora eles queriam focar mais na parte da padaria. Antes era só mercado videira, e então se tornou padaria e mercado videira. A gente trouxe o pão como inspiração principal, porque é a tradição, é o carro-chefe, digamos assim, da empresa deles. E a inspiração que a gente trouxe para esse projeto foi da fatia do pão e do formato do forno. Então a gente queria transmitir no lettering toda essa artesanalidade da produção do pão, fazendo uma analogia com a criação manual, né? Como se as letras fossem um pão dentro do forno. E esse foi o resultado final. Essa moldura que a gente colocou, ela representa a fatia do pão ou um forno. Aquele era a identidade visual anterior, e essa foi o resultado final. No caso, nessa aqui, a gente também faz a criação do name, porém, tem muitos clientes que acabam vindo com esse já viu o nome da padaria videira, mercado videira. E aqui algumas aplicações gráficas, a gente criou todo o universo visual da padaria do mercado. Então, umas ilustrações também para eles aplicarem, tanto nas mídias sociais, representando todos os produtos que eles vendem lá no pão, café, hortifruti, enfim. A gente inicialmente fez o projeto de identidade visual deles, das mídias sociais deles. Nós hoje em dia não fazemos mais, mas a nossa ideia era mais ou menos essa linguagem para a parte gráfica deles. E aqui algumas aplicações. Aqui eu ressalto também essa parte do briefing bem feito, né? Porque até na parte da agência, olha só, a gente tem uma ideia de, por exemplo, mergulhar
de fato mesmo, vou fazer uma imersão de ir lá e talvez trabalhar lá uma semana, para realmente entender como eles funcionam, como se comunicam entre eles, como eles se tratam entre eles, para realmente fazer uma imersão para depois se comunicar de maneira assertiva. É isso aí que a gente trabalha em todas as áreas, digamos assim, para puxar realmente a essência e poder comunicar de maneira certa. Foi feito o projeto de interiores deles lá também. Isso, foi a reforma, né? Reforma interior. Os projetos que a gente trouxe aqui, a gente selecionou os que englobavam mais do que só a identidade visual ou só interiores. A gente tentou trazer os que a gente considera mais completos, que tinham ou identidade visual ou embalagem, tinham tudo por aqui. Aqui algumas aplicações do lettering. Isso aí também, o anterior, vocês vão, talvez, quando fizerem identidade visual, alguma coisa assim, vai chegar uma parte que, do processo que, para imprimir aquela etiqueta ou aquele adesivo, alguma coisa assim, tem que pedir um número mínimo, né? Você toma caro, aí vocês têm que também ter um jogo de cintura para poder deixar isso aí viável, né? Ou talvez mudar alguma coisa que talvez se encaixe, então tudo isso aí faz parte do mercado. Muita coisa se adapta conforme o projeto vai sendo aplicado. Então vamos deixar alguma coisa talvez mais versátil para o cliente poder mudar aqui, mexer aqui, para poder isso aí realmente ir para o mercado. Porque quanto mais, pode ficar lindíssimo, então, se não é executável, isso aí também acaba atrapalhando um pouquinho. Às vezes a gente apresenta algumas aplicações que não necessariamente eles executam, né? Então vai muito do orçamento também dos clientes. Esse é o projeto do Apetite do Bartô. Esse aqui é um projeto de uma moça que nos procurou. Ela tem um gato, ela ama o gato dela, e aí ela gosta muito do Pequeno Príncipe. Aí ela queria fazer uma fusão disso e trazer ele como protagonista do negócio. E fazer um negócio de um food truck de culinária francesa. Basicamente, esse é o briefing. Tá? Ela queria que o gato, no Pequeno Príncipe, tem a raposa e a rosa. Né? Ela queria que o gato fosse a raposa e a rosa fosse a tulipa, porque o gato dela gosta. Foi buscar bastante diferença, para entender um pouco sobre o estilo francês, né? Que é uma coisa que ela queria trazer bastante esses bares franceses, eles tinham as coisas bem rebuscadas, né? Esses ornamentos, essas coisas em metal, e ela queria trazer isso para a marca. Então a gente fez os esboços todos manuais do gatinho para representar ele de uma forma gráfica mais coerente com o Bartô mesmo, né? Bartô é o nome do... Isso, Bartô é uma referência direta no nome do Apetite Bartô, pegando Bartô. E para trazer esses ornamentos da estética francesa, a gente buscou referência nos elementos do gatinho, né? Seria o focinho e a unha para aplicar nessa moldura do símbolo, na verdade, que ficou esse o resultado final. Aqui algumas aplicações, peças gráficas. É um projeto que ainda está para ser executado. Bom, aqui outro projeto que é a Barbearia Lacante. Mesma coisa, esse cliente também nos procurou por ter essa facilidade de encontrar com a gente tanto a identidade visual como o projeto, né, o projeto do interiores. Então, o que ele queria, o briefing se resume em futebol, nostalgia e barbearia, né? Porque realmente, como a gente falou, às vezes também o conceito não precisa fugir tanto, né? Não precisa ir, como se diz, né? É bom viajar, obviamente, né? Fazer uma coisa diferente, mas também quando o segredo está na coisa mais simples. Como eu disse, né, hoje, o básico bem feito não tem como ganhar. Então, a gente acredita muito nisso e acaba fazendo isso muito no escritório. Os clientes vêm, até eles vêm, às vezes a gente tem um cliente
um exemplo da Mamute, né? Mamute Suplementos. Ele veio, só que aí tem clientes e clientes, obviamente. Então, o Mamute Suplementos veio e ele queria o Mamute realmente escancarado na marca, né? E era Mamute Suplementos, ele queria o Mamute tipo fazendo força, assim. Era isso. E ele queria ver isso na marca. Então, como é que tu, aí tem que também, né, saber lidar com clientes e tudo mais. O que a gente fez? A gente fez outra marca. A gente apresentou 2 marcas para tentar mostrar que, olha, não precisa ficar tão óbvio, né? Então, caricata, pode fazer de outra maneira. Resultado, ele ficou com as 2 marcas, pagou uma, mas utilizou uma para os suplementos e outra para a Mamute Moda Esportiva. Moda Esportiva, isso. Algo que a gente fez uma vez e nunca mais fez, né? Nem recomenda apresentar mais do que uma opção de identidade visual para o cliente. Isso aí faz tempo também, Talvez vocês já tenham visto muito isso aí. Só ficar lá no... Tem no Praça Nova, né? Acho que tem. Mas então tem isso, de que a gente tentou uma... realmente não... Essa aqui é uma marca um pouco antiga também, acho que foi o primeiro ano, depois que eu terminei o estágio. Mas eu achei interessante porque ela é bem completa, porque ela tem mais... Ela não é só identidade visual, ela tem aplicação de embalagem também. Esse foi o resultado final, que ele basicamente mescla todas essas ideias que o cliente queria, que era ter alguma coisa do campo do futebol, ter uma estrela, ele queria um brasão, e foi isso que a gente tentou trazer. Ele veio com essa parte óbvia, digamos, eu quero um brasão, porque ele gosta muito do futebol, né? Ele joga todo dia, né? A vida dele é futebol. Então, ele queria, da mesma forma, meio óbvio, mas como a gente tentou contornar isso, digamos. A gente tentou unir todos esses elementos, fazendo com a estrela, por exemplo, é uma tesoura, aí de campo a gente fez um diagonal porque representar um corte, que dá pra ver aqui no cartão de visita. E a gente tentou manter essa estética bem retrô mesmo pro pessoal, pro público que frequenta lá, ter essa experiência no futebol mais retrô. E lá na barbearia eles também têm jogos de sinuca, de videogame. Foi feito todo o projeto de interiores de lá, que ainda está sendo executado, mas eles queriam também um rótulo para uma cerveja que eles vendem lá. Então a gente fez um rótulo inspirado numa camisa mais aquele estilo retrô, né, com a golinha mais antiga, enfim. E a ideia é que atrás, quando fechasse o rótulo, remetesse a camisa 10, né? E foi legal porque eles aplicaram. Eles vendem até hoje, é um projeto antigo, mas eles continuam produzindo até hoje. É uma cerveja que é só utilizada para consumo interno, né? Então ela não foi tão rigoroso para produzir o rótulo em questão de normas de embalagem, né? Mas aqui tem um pouco da cerveja ambientada lá na barbearia. Aí tem uma mesa de sinuca. O projeto até... a gente podia ter mostrado, mas a gente não quer se estender também para não ficar tão cansativo, a gente quer ser bem objetivo. Mas, bom, o projeto também tem toda essa nostalgia, ele comprou, eu trouxe sei lá da onde, as chuteiras de um jogador específico, antiga, bolas antigas, tudo para trazer essa experiência, como eu falei anteriormente, essa nostalgia, né, do futebol, de poder ir ali, olhar a taça, a réplica da taça do Libertadores, etc. Então, é um público bem específico para quem é apaixonado por futebol, assim, na Portugal. É bem boa cerveja, se quiserem fazer o cortar o cabelo lá. Só que tem que entender o futebol. Também tem isso. Bom, esse aqui é outro, Benefit Gelatos, ele foi feito um rebranding também, porque veio, né, era bem e fit, era separado até a marca, né? O nome já existia. O nome já existia e nos procuraram. Até é bom ter, não sei se a gente pode falar sobre que esse cliente até veio pelo Sebrae, porque a gente faz parte do Sebrae. A gente é uma empresa que está cadastrada lá, então pode nos achar por lá também, né? E, bom, foi feito todo um estudo para a modificação da marca, porque ela já estava vendendo bastante, então ela chegou a conscientizou que realmente o produto precisava um valor agregado agora, né?
porque ela estava cobrando uma coisa, mas em uma embalagem tipo, né, transparente, aquelas bem simples, né, sendo que o picolé de gelado dela estava custando, sei lá, 15, 20 reais. Então isso também faz parte do mercado, né? Se tu colocar, é como se te entregarem, né, uma sacola, aquelas craft, um Rolex, que se te entrega na caixa, tem outro valor. Né? Então isso aí também. Ela queria trazer toda essa naturalidade dos ingredientes na embalagem. Assim. Isso. Até ela nos procurou para fazer a embalagem, mas não tem embalagem, não tem marca. É. Então tem tudo isso, que às vezes o pessoal não sabe, a gente acaba educando o cliente, informando ele para ver o que tem que fazer. Né? E, bom, como o Luiz comentou antes, era essa, para ser essa sensação de naturalidade, porque ela tem vários sabores. Em todas as marcas a gente sempre gosta de iniciar fazendo esboços manuais, né? A gente queria trazer no lettering essa cremosidade dos ingredientes, principalmente no B. Esse é um dos gelados, é um picolé, gelato no palito, na verdade, que ela vende, e a gente meio que abstraiu ele para transformar no Bzinho do Benefit. Uma coisa que ela queria muito era transmitir essa cremosidade do produto. E transmitir que mesmo sendo com as cores, com tudo isso aí, o briefing dela era resumido em eu quero transmitir que mesmo sendo saudável, porque é um gelato proteico, que mesmo sendo saudável, ele é gostoso. Mas como é que tu, né, imagina se fossem cores sóbrias, uma coisa que não vai chamar atenção. Até isso aí também é bom para a prateleira, né? Porque tu compete com outras embalagens que estão ali né, juntas, então... não tem uma adição de açúcar, ele é feito com ingredientes naturais, né? E partindo para a embalagem, a gente trouxe essa ideia das linhas para remeter a cor do ingrediente principal, no caso o sabor, e outra com o blend proteico, né? E a gente fez essa fusão dos sabores, e cada sabor teria um selo, cada embalagem de cada sabor teria um selo, um ícone do sabor. A logo seria aplicada assim. E aqui só mostrando um pouco da construção da embalagem. A ideia é que cada sabor tenha a sua própria embalagem, mas inicialmente ela está utilizando só uma embalagem padrão e só está mudando o selo, né? Acho que a embalagem padrão dela é essa aqui. Isso, é essa aqui. Esse aí que eu falei antes, que eu comentei sobre a embalagem, sobre isso. Por exemplo, aqui ela teve que, o pedido mínimo é 10 mil embalagens. Né? Então, como é que ela vai pedir para cada sabor? Então, se torna muito caro, se torna inviável. Então, o que ela fez? Aí que, por isso que eu digo que na parte do design tem que ter essa maleabilidade, né, para poder deixar uma coisa mais versátil. Então, ela comprou adesivos, né, para colocar ali onde é marcado o sabor, né, e atrás também a parte até nutricional, ela colocou com adesivo também, que se torna uma coisa muito mais em conta, né, custo-benefício, para poder já circular, né, porque ela já está vendendo. Tem sabores que saem bem mais do que outros, né? Então não tinha como encomendar 10 mil embalagens de cada sabor, sendo que ela vende, sei lá, paçoca. A gente comenta isso porque então seria melhor tu já pensar isso, né, junto com a criação da embalagem. Então, o resultado ficou o benefício lettering assim, com um selo separado, duas utilizações do símbolo, né? A gente também fez uma proposta de linguagem para as redes sociais dela. A embalagem final ficou de plástico, na verdade, por enquanto, mas ela pretende evoluir para essas embalagens que foram as que a gente apresentou no projeto mesmo. Mas inicialmente ela vai ficar com as embalagens de plástico, até porque ela quer ter uma pegada bem sustentável nos produtos dela. Então ela pretende migrar para essas embalagens assim, mais de papel mesmo. E não é porque seja nos clientes, mas é muito bom mesmo. É bom. E eles fazem delivery também. E por último, a gente trouxe um pouco sobre o desenvolvimento do Puff, que foi o primeiro módulo que a gente fez esse ano. Para falar um pouco do Puff, eu achei interessante voltar lá para o TCC, que eu desenvolvi aqui no curso, porque eu trouxe, na verdade o Puff é uma ideia meio engavetada que eu já tinha lá da época do TCC. Então, eu meio que revivi ele esse ano, porque o José sempre me incentivou bastante lá no escritório.
a fazer os nossos próprios móveis para a gente aplicar nos projetos, enfim. E por que voltar lá no TCC? Porque lá no TCC, quando eu estava pesquisando bastante, eu sempre gostei de buscar inspiração na natureza, né? Mas eu queria algo um pouco além de só a forma e as cores da natureza. Então eu busquei um pouco seria uma ação, tipo uma biomimética, que seria uma ação da natureza transformada em algo funcional do produto. No caso do meu TCC foi inspirado na taturana, que ela morde vai comendo ali as folhas, enfim, para se alimentar, e ficam aquelas fendas na folha. E daí a ideia é que a poltrona tivesse uma manta que tu pudesse utilizar da cor que tu queria, ou para se cobrir, enfim. E seguindo nessa mesma linguagem, inspirado no pega-pega, além da forma, ele é um projeto relativamente simples, né? Mas ele teve bastante desenvolvimento nessa questão da funcionalidade. E o pega-pega, ele se solta, né? Quando tu passa, ele se gruda ali no teu pé, enfim, na tua roupa. E a ideia era trazer essa função para um produto que tu pudesse fazer como se ele estivesse se grudando na tua casa, sabe? E a gente pretende continuar com essa linguagem para os nossos próximos produtos também. Essa é uma ideia que a gente quer fazer de uma luminária que é inspirada numa gota d'água em cima de uma folha escorrendo, e ela tem uma segunda funcionalidade também, que seria ali em cima tu pode girar ela como se fosse uma manivela, então tu pode direcionar a luz para onde tu quer. E enfim, só para explicar esse contexto da ideia, né, de onde surge a funcionalidade. Aqui um pouco dos esboços iniciais. Ele tinha uma forma inicial bem diferente, ele teria velcro para simular a textura, né, do pega-pega segurando, mas a gente foi simplificando ele o máximo possível, porque a gente pensou, uma coisa com velcro vai começar a se grudar na tua roupa, ou vai grudar no chão, vai grudar sujeira, e a gente precisava de um produto que a gente pudesse produzir aqui, a gente não queria, sei lá, sair catando o fornecedor. A gente viu que aqui em Santa Maria é muito difícil produzir isso, a gente foi atrás de muita gente para produzir, tanto que ele tinha uma estrutura em madeira, no fim a gente simplificou para metal, porque era mais fácil de produzir, e a gente queria um produto rápido, assim, para a gente lançar, para a gente testar, para ver se ia dar certo, né? E ele ficou com um resultado final assim. Ele pode ser usado tanto de um lado quanto do outro, são 4 estofados que tu pode colocar tanto para cima quanto para baixo. Aqui o assento fica mais dinâmico, digamos, ali ele fica mais reto. E tu pode tirar os estofados e dispor eles no chão conforme tu vai utilizar. Se tu quer dividir com alguém, enfim, assim, não necessariamente assim, mas utilizar ele no chão da maneira que tu quiser. Para te levar no carro para fazer uma composição no chão que tu vai deixar ali, enfim, compartilhar com alguém. Aquela parte da econômica também, né? Uma coisa que foi bastante difícil a gente fazer foi esse arredondado aqui. A gente ia nas estofarias, o pessoal dizia que era impossível fazer isso, que não tinha como arredondar o buffet, porque ele tem uma diferença no raio. Esse lado ele é bem retinho, e do lado arredondado ele é mais arredondadinho também, porque quando a pessoa senta com ele no chão, ela pode cruzar as pernas dessa forma e ele fica muito mais confortável. Mas o pessoal das estofarias dizia que não tinha como fazer desse jeito, porque as espumas vêm pré-cortadas. Aí eu falei, até quer saber, vamos comprar os estofados e nós mesmos fazer com o que a gente tem. É isso que eu falei na parte da viabilidade também, se aplica aqui, obviamente, né? E vocês fazerem uma coisa que seja muito mais aplicada, né? Ou ver, tipo, até onde vocês podem chegar. Vamos supor, vocês têm um contato com um marceneiro que trabalha com CNC, uma coisa muito mais elaborada, aí tudo bem. Mas se não, é tentar simplificar mesmo para fazer a coisa acontecer, digamos assim. A gente estava com medo de fazer um produto mega extravagante que a gente pudesse produzir depois, né?
Então a gente E, foi... e mesmo sendo simples, a gente teve, né, bastante problema. Desde com a estofaria, fomos na melhor estofaria da cidade, fomos em outra, não sei o que, aí um queria fazer, o outro não queria. Aí essas coisas mais artesanais não é qualquer um que faz. E a gente, no caso, no tipo de produto, o segredo está nos detalhes, né? Então a gente precisa realmente que seja bem. Eu fiz esses vídeos no YouTube para saber como cortar espuma, como, enfim, dar o acabamento dela para deixar redondinha. A gente trouxe alguns vídeos aqui da produção. A gente foi no meio do mato para tirar foto do puff. Foi bem trabalhoso. A gente já pegou dessas coisas simples que a gente fala, a gente foi no mato tentar achar pega-pega, a gente sempre acha pega-pega. No mato que a gente foi não tinha nenhum pega-pega. Mas então, o que eu digo é, tipo, a gente acredita que assim, ó, quer fazer, faz e faça acontecer do jeito que der. Pega o que você tem e faça acontecer. A gente tira foto do puff no ambiente natural, digamos deles. E aqui tem um pouco da produção, eu fiz na minha casa, peguei um quarto vazio de casa. Lá é o primeiro protótipo no escritório, a gente comprou várias espumas, tem várias densidades de espumas, né? Tem umas que são bem grossas. A gente precisava de algo que tivesse uma certa sustentação, porque se fosse uma espuma muito fofa, se tu senta nele em cima assim, tu se afunda demais, ou os estofados dobram. Então, foram várias espumas que a gente comprou. Na internet o pessoal mente que a espuma é tal densidade, daí tu recebe uma espuma que é mega, porque não tem como tu tocar nela, né, na internet. Não tem, e a gente ia nas estofarias, o pessoal dizia que não tinha como fazer esse arredondamento. Então a gente comprou e a gente fez a gente mesmo. E levou para eles revestirem no fim do som. Eu também ajudo, viu? Só que aqui eu não apareço porque eu tô tirando a foto. Eu até tô tirando nossas fotos, só aparece eu nas fotos. A gente alugou um estúdio aqui em Santa Maria também para... Na verdade, assim, ó, a gente orçou vários estúdios. A gente, obviamente, como sonhadores, achávamos que eles diziam, não, vamos fazer uma parceria então, a gente não vai cobrar e tal. Não aconteceu, cobraram uns valores ali exorbitantes, a gente achou olha, vocês não acreditam no lugar que a gente se enfiou, que a pessoa diz que é um estúdio, mas não é, né? Aqui tá bonita até a foto, assim, para não pensar, mas tinha uma descarga que era bem em cima, assim, ia começar a cair pingo. Tava pingando, é um lugar assim macabro, mas era um estúdio, era o que nós precisávamos, um fundo para colocar ali, e a gente tinha então eles não sempre prestaram, eles nos cobraram R$200, mas é praticamente simbólico, né? Mas o que a gente quer explicar é isso, tipo, com o que você tiver, pega e faz e... não precisa ter, não precisa ter um estúdio, mega produção. Como viabilizar isso? Aquela foto, aqui tá bem escuro, mas, por exemplo, essa foto aqui, ela foi feita separada, né? Tipo, lá sou eu entregando uma almofada. Aqui a gente fez todas no mesmo lugar, sabe? Porque a gente não tinha um espaço grande para fazer essa montagem. Então, é só para mostrar aqui um pouco da produção. E fotógrafo a gente tem só agora, mas não é porque a gente tinha... Se a gente fez fotógrafo. E também porque a gente fez ele meio que na corrida, porque a ideia era inscrever ele no concurso, a gente escreveu no concurso, a gente já ficou finalista, mas enfim, a gente não ganhou. Mas a gente ainda está concorrendo no prêmio Salão Design, né? Ele vai ficar exposto lá em Bento Gonçalves, isso. Bento, lá em fevereiro, então se alguém for no Salão Design, ele vai estar lá entre os finalistas. E talvez o ganhador, não sei, né? Ainda tem a etapa final. E aqui uma foto final da nossa equipe. A gente fala aqui dessa parte multidisciplinar, a cocriação, né, entre... Aqui tem fotógrafo, tem arquiteto, tem designer, então tem publicitária, então, olha, se tem criatividade aqui rolando, tem muito. Então, é isso. Acredito que a maior mensagem, digamos assim, mensagem que eu poderia deixar hoje para vocês é, olha, criatividade vocês têm, todos temos, com certeza. Então, pegue e faça do jeito que... Pegue o que tem e faça acontecer.
O Sem curso detalhes. aqui dá uma formação muito completa pra gente, de várias áreas. Só resta a gente saber como aproveitar um pouco de cada área, sabe? Como entrelaçar elas. Claro, tem que gostar, né? É isso. Se vocês têm alguma dúvida, uma pergunta, obrigado. Eu gostei, assim, que vocês trouxeram os perrengues, sabe? Tipo, do trabalho e... assim, pelo menos tu que disse que, enfim, já passou, né, pelo curso. Tipo, é legal. Eu queria, assim... O que tu podia dar de dica pra quem quer seguir nessa mesma área? Assim como o egresso. Design de produto? É. Eu acho que aprender um pouco de cada laboratório é essencial, mesmo que tu goste só de design de produto. Eu entrei em curso como... O curso na época que eu entrei era separado, projeto de produto e programação visual. Então, minha ideia era não fazer nenhuma disciplina de... Nem tinha, né, no início, não fazer nenhuma disciplina de programação visual. Mas quando eu entrei, o curso juntou virou desenho industrial e virou desenho industrial, né? Juntou programação visual com projeto de produto, enfim. E a gente pôde fazer todas as disciplinas, né? E eu aproveitei para fazer as disciplinas de design gráfico para ver se eu gostava. E eu acho que foi nessa parte que consegui trazer muito da identidade visual, acho que principalmente da parte da identidade visual, tipografia, para como apresentar os produtos, sabe? Eu acho que a apresentação é uma das partes mais... Tu mais consegue cativar a pessoa quando vai apresentar o teu produto, sabe? Por exemplo, num concurso que eu apresentei a poltrona no meu TCC, o jurado, tu pode ver lá o feedback do jurado, enfim, ele falou que o que chamou bastante atenção da poltrona, ele não falou com suas palavras, mas ele disse que gostou muito da apresentação dela, sabe? E como apresentar esse produto eu aprendi bastante nas disciplinas de design gráfico. Então eu acho que aprender bastante sobre o design gráfico e aplicar no design de produto é uma ideia legal de como começar, sabe? Outra coisa, até fazendo uma conexão agora, eu digo que, porque o fundador da Flue, né, no caso sou eu, que eu sou arquitetura, mas eu sempre fui apaixonado por design. Eu fiz, né, algumas identidades visuais antes, né, eu nem conhecia sobre isso. Aí o que mais me chamou a atenção foi o portfólio e o currículo dele. Visualmente. Então era o que eu, assim, ó, é uma coisa muito importante que ele falou agora, você tem que cuidar muito dessa parte da imagem. Né? Olha, a gente recebe esse currículo no Word e é doc ainda, não é nem PDF. Então são detalhes, sabe? Pode também ser que a pessoa não cuide disso também, mas eu acredito que hoje essa apresentação que tu faz, mesmo hoje em dia tudo é meio online, né? Então tem que cuidar muito dessa parte da apresentação. Eu não sei se eu respondi direito, mas foi... acho que essa é uma dica. A apresentação é como se fosse a embalagem do produto. Né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa bem importante para começar. E é uma coisa que, na verdade, eu estou aprendendo esse ano também, né? Então eu nem posso dar tanta dica nisso. Porque a gente está experimentando com o puff, né? Acho que o negócio é não ter medo. Tu ir lá e arriscar, tu tem uma ideia, tu corre atrás, se tu mesmo puder fazer, tu faz. Outra coisa também que eu posso dizer, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, né, enquanto ao Fabrício como designer, é que já foram feitos vários esboços de outros móveis, né, mas aí tem um olhar dele crítico, né, autocrítico no caso, que para mim está assim, ó, não vamos bombar com esse troço, mas ele ainda não vai dar, tem que afinar aqui, então acredito que é sentir mesmo, fazer, pegar o que tu tem e... A gente tem umas, igual aquele que eu mostrei daquela luminária, a gente está escolhendo inicialmente os projetos mais simples, né? Porque a gente sabe, se a gente for começar com um móvel mega, se já foi difícil produzir aquele limite, sabe? A gente se faz um móvel mais difícil. Claro que às vezes a pessoa talvez tenha um marceneiro na família, ou sabe mexer com marcenaria, então, inclusive, mexer com marcenaria acho que é uma coisa muito importante.
acho que seria legal seguir um curso de marcenaria. E, enfim, para quem gosta de produto, eu acho que ter muito contato com o pessoal da marcenaria é essencial. A gente tem uma pergunta online. Como vocês estimulam a criatividade no escritório para que ela flua de uma forma retilínea entre a arquitetura, design de produto e a parte de criações de marca? Se existe alguma cultura dentro da empresa para isso? Olha, como eu expliquei no início, bom, a gente acaba tentando ser bem simples, né? E o simples, para quem olha de fora, bom, até dando um case agora aqui, a gente já, com a parte até fazendo uma conexão com o que ele falou da apresentação, já teve gente que chorou lá, tanto com o projeto de arquitetura, com identidade visual, tem gente que deixa o celular para filmar, porque eles já sabem sobre a nossa apresentação, então que é impactante, e aí eles já, entendeu? Então isso é muito importante. Como é que a gente faz que isso aconteça? É que assim, o Fabrício e eu temos digamos que até por isso que a nossa empresa se chama Flui, porque tudo flui muito naturalmente. O briefing é feito de uma maneira tão natural também, só que rigorosa, fazendo as perguntas certas, né, obviamente, e acaba que essa naturalidade que a gente tem, a conexão que a gente tem, eu acabo passando a ser bem assertivo tudo, né? E olha, a gente mentiria se dissesse que a gente tem, né, um padrão meio, a gente faz isso, a gente faz um brainstorm a gente faz, né? A gente acaba, mas parece como se a gente pensasse da mesma forma, né? Até quando a gente cria alguma coisa, a gente debate, né? Olha, temos essas 5 opções, mas a gente cada um escolhe uma para ver se a gente está alinhado, se é nesse caminho. E acaba a gente acertando, tipo, não, a gente já tinha escolhido essa mesmo. Então, mas, olha, o que a gente poderia pontuar? Cada apresentação como única, a gente não usa um modelo. Assim, a gente não tem A gente tenta sempre contar como se fosse uma história daquela projeto. Isso segue o que a gente entendeu, o que a gente conseguiu ler do cliente, né? A gente tenta fazer um briefing mais completo possível e estar sempre em contato com o cliente, né? Acredito que também o segredo esteja naquilo que a gente tem como filosofia, de ir na essência mesmo da pessoa, sabe? Tentar entender para poder tu materializar. Porque hoje em dia é muito difícil vender uma coisa que está na imaginação, né? É que tu vende uma coisa que não existe ainda, né, pessoal? Aí tu contratar, mas aí tu tem, claro, tem portfólio, tem tudo, mas é bem delicado. Então, a filosofia que a gente tem é realmente, que a gente acredita no simples, bem feito, e acaba que esse simples se torna para a cabeça do cliente, quando chega a olhar a apresentação, ele acha uma coisa assim muito complexa, que ficou maravilhoso tudo. Só que para nós foi uma coisa bem simples, bem natural, tipo, por isso que eu falo muito em essência, sabe? A Flui tem isso, até a própria marca, vocês veem que ela tem essas, até não aparece muito até aqui pela apresentação, mas ela tem essas coisas, que é da identidade, né, que é das digitais. Então, que é algo único, é algo, né, que não se repete, de tal pessoa, de tal projeto, de tal lugar, de tal momento. Então, isso acaba sendo naturalmente fluindo e se transformando em projetos, em marcas. Então, a gente não é que tenha toda uma coisa muito elaborada, não. A gente até tenta nem usar muito a palavra conceito, porque a gente é mais na conexão, assim, tá? Que a marca vai... Porque conceito todo projeto tem, mas a conexão, a gente pensar na conexão que vai causar com o cliente, com o consumidor, enfim. Acho que a conexão é a parte mais importante. Tanto que tudo está se direcionando para isso, né, hoje em dia. A publicidade, a comunicação, as marcas, tudo tem algo mais humanizado, algo mais da pessoa, de quem é, né, daquela autenticidade, da personalidade. Então, tudo isso aí acaba... Algo que chama muita atenção da marca de vocês é tipo, essa questão de interdisciplinaridade que vocês trabalham muito, sim, em arquitetura, no design, design visual, assim. E me pergunto, assim, não existe algum problema específico que
que vai no de design visual. Aí, essa junção em que vocês trabalham, que acaba sendo um trabalho muito mais concreto, que eu acho ótimo, assim, nunca tinha visto, me chamou muita atenção, mas não gera algum tipo de problema, assim, no final? Tem alguma questão que vocês têm que, às vezes, trabalhar, tipo, não complica, às vezes, ou é melhor aí? Olha, não, pelo contrário, é muito melhor. Tudo flui melhor. Né? Até uma frase que a gente tem, que a gente falou desde o início, a marca surgiu disso, né? Que a gente é apaixonado pelo que faz. Né? Então, eu acredito que hoje em dia, aquelas frases que clichê que fala, se a marca que tu faz, né? Tu não vai trabalhar, sei lá, você fala essas coisas, né? Essas frases que tem. Mas quando tu faz, realmente o que tu ama, tudo flui melhor. Então daí que veio a marca, é bem simples. O formato, bom, é a desconstrução do meu nome e do design, da paixão que tem pelo design. Né? Então, essa compatibilização tanto do design com a arquitetura acaba fazendo que tudo se conecte de uma maneira que é muito difícil tu achar que é como se tudo estivesse no lugar, sabe? E acaba que tudo tem ainda mais um porquê, e um porquê assertivo. Porque tem um olhar, por todo canto que tu olhar, tem um detalhe que te faz lembrar, isso aqui é da marca. Isso aqui, isso aqui. Então acaba agregando mais ainda. Bom, tu disse, pode ter um problema. Pior que tem em questões tipo, por exemplo, teve uma empresa que nos contratou para fazer uma marca de óculos. Porém, tem uma marca matriz já, só que a gente não gosta muito só que gosta do criativo também, né? Então tem uma parte da marca ali que a gente não se agrada muito com o nome, então como é que a gente vai trabalhar isso, né? Mas isso aí já é mais questões do mercado. E aí fazer a reforma ou o projeto, daí tipo a gente olha como é mais fácil tu pensar com uma marca que tu criou e aí tentar procurar e tentar materializar em detalhes é muito mais fácil do que tu tá com uma marca que para ti não faz sentido, né? Não sei o que é feio, gosto, né? Todo mundo tem um, mas não faz sentido para ti e aí tu vai ter que... E mesmo assim, a gente já fez, tipo, produtos, sacolas, coisas para marcas que não foi a gente que fez. Mas é aí que começa realmente um pouquinho mais desafiador. Não seja ruim. Facilita muito quando a gente desenvolve, tipo dos Mar Pereira, a gente fez um projeto completo. Então, quando a gente faz a identidade visual e depois vai fazer um produto derivado daquilo, no caso foi a embalagem, os cupcakes, a gente já está bem familiarizado com tudo, porque foi a gente que criou, né? Então, a gente já tem meio que umas ideias, umas pré-ideias do que de como desenrolar aquilo. Mas também acaba sendo um problema porque eu gosto de fazer tudo, sabe? Eu sou meio chato, né? Eu sei que não dá pra fazer tudo sozinho, tipo, tem que pedir opinião, mas como eu gosto muito do design gráfico, eu gosto muito do design de embalagem, eu gosto muito de design de produto, eu acho que eu acabo meio que perdendo foco em qual que eu quero focar, sabe? E daí também tem um cliente que às vezes, eu preciso fazer agora, por exemplo, os picolé, por exemplo, né? Mas olha como que tu pode lidar com isso. O picolé, embalagem, a gente manda um orçamento, é X. Vai me custar mais do que os produtos de embalagem. Tá, mano, a gente explica de novo, por quê? Por que tu tem que investir nisso? Perfeito. Eles já sabem, né? Já estão conscientizados, digamos assim. Só que no meio do que está acontecendo no mercado, eles estão investindo nisso, estão comprando a máquina do seu escolher, então eles precisam ter prioridades. Aí a gente mesmo deu a ideia de, que tal uma caixinha, onde tu possa colocar o picolé ou alguma coisa assim, daí, né, tu vai, ou uma embalagem simples, mas aí aparece o palito, pelo menos, a gente já tinha feito, né, uma ideia. Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura para não fugir muito, porque daí eles mandam fazer uma embalagem, imagina, em outra empresa. Aí outra empresa não vai ver com esse mesmo olhar que a gente tem desde o início, a gente entende todo o processo. Então, pode acontecer isso também às vezes. Mas aí cabe também a gente saber lidar com os clientes, para entender a dor no caso, né? Porque realmente eles estão, e aí de fato, eles estavam comprando a máquina dos picolé, que é caro, então estão investindo. Então como tu não contorna isso para... E agora, por exemplo, aconteceu isso, demos uma saída, agora eles vão fazer a embalagem.
do que tu dizer, não, sei lá, te vira, digamos assim, né? Então tem toda essa parte que também é o que acontece no mundo real, digamos assim. E que tu sabendo contornar, tu acaba trazendo de volta, né? E essa é uma coisa que olha, outra mensagem que eu posso usar para vocês é que hoje em dia o mais difícil é saber lidar com pessoas. Criatividade, nós podemos ser os melhores arquitetos, designers ainda no mundo inteiro, mas tem essa parte da parte humana mesmo, né? De saber lidar com o cliente e tudo mais. Eu fiquei curioso com os móveis. Eu queria saber como é que funciona o processo criativo de desenvolver um móvel novo, tipo aquele dos puffs. Provavelmente teve outras ideias que vieram para expor eles ou até mesmo na forma deles. Como é que é feito primeiro muito mais um desenho ou desenho depois uma prototipagem? Como é que é isso? Primeiro eu foco muito na possibilidade. Eu faço um brainstorming de desenho. Né? Nesse caso do Puff, a gente foi afunilando e filtrando por facilidade de produção. A gente fez protótipos em escala menor, em MDF, simulando madeira, a gente fez os puffzinhos em escala reduzida também. E a gente foi realmente filtrando por facilidade de produção, né? Até chegar numa forma que a gente sabia que a gente ia conseguir produzir aqui em Santa Maria, ou no caso, nós mesmos. É tipo aquela outra ideia da luminária surgiu enquanto eu estava fazendo o puff, sabe? Então eu vou sempre guardando as outras ideias ali para depois tirar elas da gaveta e evoluir. Como eu falei do puff, surgiu uma ideia lá quando eu estava fazendo TCC. Eu não tinha guardado ela. Então acho que uma dica é nunca jogar fora as ideias antigas que vocês tiverem. Às vezes saem umas coisas toscas, mas quando é alguma coisa que tu sente ali, isso aqui é interessante, ou alguma coisa que tu observou que tu acha que dá pra tirar proveito daquilo, é legal sempre ir lá anotar, ou guardar, ou não sei, tirar um print. É isso aí que eu ia dizer, não sei se acontece, acredito que acontece também com os designers, né? Tu tem uma ideia, às vezes, sei lá, 11 da noite, ou tá dormindo, ou tá quase dormindo, tem uma ideia, se levar, desenha, anota, lá. Quando eu tava fazendo um protótipo do puff, dormi e sonhava com ele. Tipo aquela ideia a ideia era que ele inicialmente dobrasse, assim, sabe? Ficasse. Ia ter um véu. A parte do véu, você ia ter uma dobradiça de véu. Mas tudo isso a gente foi filtrando. Ia dificultar muito o projeto e se estender mais dele. Tipo, acho que durou meio ano pra gente fazer projetos simples. E mesmo sendo simples, dá trabalho. E aí a gente depende também, né, da empresa, como a gente falou, você vai até ele fazer, ele fala que vai entregar, aí a gente vai, não tá pronto. E assim vai. Mas isso da ideia olha, vai depender muito da ideia, né? Eu gosto sempre de fazer um protótipozinho pequeno para ver se ele vai funcionar. Da poltrona também eu fiz um protótipozinho pequeno. Mas como vocês veem, a gente é bem, digamos, de certa maneira, bem minimalista. Somos nos projetos, nas criações, em tudo. É um processo que para nós se torna simples, é natural, então tudo flui mais de uma maneira mais leve, digamos. Aqui tem uma coisa, minha volante, passa por 3, 5 pessoas, é bem tranquilo, assim. E sempre mostrar para alguém que tem uma segunda opinião. Assim. Quando eu tinha as ideias, eu ia sempre lá no escritório, mostrava para o José, perguntava o que cada um achava, dava a minha apresentação. E assim o projeto ia se desenvolvendo. Ele teve várias, a gente nem trouxe várias formas iniciais, ele era bem diferente no início. Ia ser com madeira também, se tornava mais, né?
rebuscado, mais bonito, tudo mais. E ali vai Mas isso também é uma coisa que, como é o primeiro, que ele está aprendendo, sabe, para ver. Importante começar. Não é, não tem muitas propriedades assim, para dar uma outra dica. Eu acho que o principal é tu fazer. Não ter medo de ir lá e fazer. E testar. Tu aprender fazendo, sabe? Eu não tenho conhecimento de madeira nenhum. Pretendo ter o que? Um curso de marcenaria para aprender o que é viável e o que não é para fazer um móvel de madeira. O próximo, ciência luminária, vai ser um móvel de madeira. Então, acho que quando eu chegar nessa parte, eu vou aprender bem mais sobre marcenaria. A gente já teve, no início, teve até o Cobogone, que a gente idealizou lá da marca. Aqui, como a estrutura dele é de metal, ele tinha uns raios diferentes aqui. E a gente foi aprender que as máquinas que dobram metal só dobram em tal ângulo. Então a gente teve que fazer várias adaptações, sabe? Aqui ele tem um raio, quando tu olha desse meio tem um raio pequenininho aqui, e essa parte aqui ele tem um raio bem maior, né? E daí a maioria dos empresas que entraram em contato com Santa Maria falavam, hoje a gente só faz uma produção de, sei lá, 100 unidades, ou não fazem, ou a gente não faz esse raio, até que a gente deixou um cara que faz manualmente as coisas em Santa Maria. E ele conseguiu fazer pra gente no raio que a gente precisava. Claro, a gente teve que adaptar um pouco, Mas saiu do papel. É. Então, também, obviamente, agora que o segundo passo, vamos supor que dê certo e tal, ele tem que ver quem vai produzir, porque o cara lá faz a mão. Não vai fazer 100, né? Nossa ideia também foi escrever um concurso para, caso a gente foi selecionado, enfim, foi para expor lá em Bento. Quando a gente for expor o móvel, a gente vai tentar entrar em contato com o pessoal lá para ver se alguém vai querer produzir, sabe? E lá, obviamente, já vai ter os caras mesmo vão ir ali talvez, a gente não sabe, realmente a gente está entrando nesse mundo. Surgiu, realmente faz 13 meses, eu acho, que foi concluído o projeto. Coisa bem inicial. Eu acho que agradecer vocês por terem se disponibilizado e virem falar com a gente. Eu acho que, de fato, é algo que a gente não costuma ver muito, apesar de saber que são áreas que se correlatam muito, né? Arquitetura, design, toda essa questão, principalmente mais na parte de design gráfico que vocês trabalham também. A gente vê bastante gente da arquitetura e trabalhar com essa área. Eu acho muito interessante no escritório de vocês trabalharem, ter essa gama bem ampla assim, de atuação. Eu acho que de fato isso é algo deve ser algo muito enriquecedor para vocês, não só como profissionais, mas como pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. E agradecer vocês por compartilhar um pouco desse processo e dos trabalhos de vocês para a gente dar esse opinião. Eu acho que foi muito elucidador para todo mundo ouvir um pouco sobre isso, conhecer um pouco mais, especialmente por ser aqui de Santa Maria. A gente que agradece. Até eu ia falar que tem votação ainda. Né? Tem um voto popular do Prêmio Salão Design, se quiser entrar lá e votar, a gente agradece. Eu esqueci de botar o link aqui, mas acho que no nosso Instagram. A gente vai colocar daqui uns dias lá se vocês quiserem acompanhar. No site do Prêmio Salão Design lá tem um voto popular, a gente está concorrendo a categoria profissional. Seria isso, a gente também agradece muito pelo convite. Tá? E seria isso. Muito obrigado.